Esses dias eu estava me lembrando de uma canção de um amigo nosso, que inclusive esteve aqui várias vezes conosco e nós aprendemos a amar, fizemos uma boa e grande amizade, que é o nosso querido Eliseu. E eu me lembrei de uma canção que inclusive foi uma das canções que marcou um período do seu ministério, da sua trajetória, quando ele dizia assim, parece que quando eu fechei os olhos, parecia que eu estava vendo ele aqui com o seu violãozinho, louvando a Deus, trazendo tanta verdade ali, quando ele dizia assim: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. E ele falava, né? Ele dizia: tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Pois bem, o Espírito de Deus está neste lugar e ele tem liberdade para mudar as coisas de lugar e para transformar a nossa vida. E foi exatamente meditando nesta canção e naquilo que Deus é e no que Ele quer fazer, que hoje nós vamos meditar num texto que Jesus, conversando com os seus discípulos, falou. Mas o tema dessa ministração é casa. Casa. Na verdade, queridos, casa é um termo, uma palavra simples, mas complexa. Não é tão simples, apesar da sua singularidade. Veja bem, no inglês, a palavra casa, ela tem, na verdade, dois sentidos. House, significando a estrutura física, o prédio, e home, que é o lar, onde as pessoas moram e se sentem bem. No grego, a palavra casa, ela já é um pouco mais ampla, ela tem alguns mais sentidos do que o inglês. A palavra oikos, no grego, ela pode representar uma unidade social, ou seja, aquela família composta por pai, mãe, filhos, parentes, inclusive os escravos que moravam naquela casa, ou oikos. Mas a palavra oikos também representava no grego antigo uma unidade econômica, porque representava a soma dos patrimônios, dos bens, daquele que administrava os recursos para a sobrevivência. Daí o termo oikonomia, que hoje a gente que chega para nós no nosso português como economia. Mas a palavra oikonomia vem de oikos, representando essa forma como se administra os recursos e os bens, o patrimônio de uma família, de uma casa. E no sentido privado, a palavra oikos, ela tinha uma conotação, pois estava relacionada ao centro da vida privada, da produção e do cuidado. Mas é no português, é no nosso português, que essa palavra casa tem um sentido gigantesco. Para você ter uma ideia de como o nosso idioma, ele é rico, muito rico.
Porque a palavra casa, no português, tanto se refere a edifício, ao lugar destinado à habitação, como se refere à família, ao lar, mas também se refere, por exemplo, a um estabelecimento, a uma firma. No sentido da ludologia, a gente pode ter a casa como aquele espaçozinho que você lança os dados e os cones, né? No sentido da costura, você tem a casa que cabe o botão. No sentido de espetáculo, a casa hoje está cheia, vieram muitas pessoas para o espetáculo. Eu posso ter a casa no sentido de prateleiras. Na matemática, eu tenho a casa dos números. Então, veja, essa palavra casa, ela tem muitos e muitos e muitos significados e sentidos. Principalmente de como ela está sendo usada, empregada numa frase. Mas hoje, diga assim comigo, hoje, nós não vamos falar de casa em nenhum desses aspectos. Eu preferi casa ao invés de house ou de oikos, porque esta é a nossa língua e é a forma que eu entendo que você pode compreender a revelação daquilo que o Senhor tem para trazer ao nosso coração hoje. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 14, verso 23. Jesus diz: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Você pode ler junto comigo este texto. Vamos todos juntos, em uma só voz. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Viremos para ele. Quem virá? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amar a Deus, queridos, significa estar comprometido com a sua palavra. Ouvir, praticar, guardar e obedecer. Vamos dizer juntos? Ouvir, praticar, guardar e obedecer. Você pode dizer que ama a Deus e ser apenas meras palavras, jargões. O amor a Deus verdadeiramente é demonstrado por alguém quando nós ouvimos e guardamos, quando nós obedecemos e praticamos a sua palavra. Tiago, capítulo 1, verso 22, ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Certa vez, Jesus, ensinando aos seus discípulos, ele mesmo falou: nisto conhecereis que verdadeiramente sois meus discípulos, se vós fizerdes o que eu vos mando. Então, o amor a Deus está muito atrelado, não apenas a um discurso, mas uma atitude, a uma prática. Nós demonstramos que amamos a Deus quando ouvimos e praticamos, guardamos e obedecemos a sua palavra. E é interessante, porque Jesus começa esse texto, esse recorte, porque na verdade este recorte
faz parte de um diálogo que começa com os discípulos querendo entender o que Jesus estava falando quando ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. E aí houve uma discussão ali, meio que teológica entre os discípulos, porque um perguntou: como se dará isso? Como é que podemos ver o Pai? Que lugar é este que o Senhor se refere? E Jesus diz assim: olha, quem vê a mim vê o Pai, eu estou com vocês, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele começa ensinando aos discípulos acerca e preparando o coração deles, mas Jesus está aqui trazendo algo muito, mas muito precioso e profundo, sobre uma intenção de Deus, há uma intenção de Deus de fazer de mim e de você a sua morada. Então Deus é intencional, querido. Sabe por quê? Lá no jardim do Éden, Deus preparou casa para Adão e Eva. A casa se chamava jardim, e eles estavam ali, mas não havia diferença entre aquele jardim e o coração daquele casal, porque o coração e o jardim era uma só coisa. Deus estava no jardim, assim como Deus estava no coração daquele casal. Porque o jardim, o coração, era para Deus a sua casa, onde ele vinha no virar do dia, conversar, discipular, consolidar aquela família. Mas quando o pecado entrou na experiência do homem, o homem perdeu o jardim, mas também perdeu a habitação de Deus, porque o homem passou a ser agora casa de demônios, e não mais a casa onde o Espírito de Deus pairava, onde a presença de Deus estava. E aí nós entramos na grande complexidade da nossa realidade espiritual, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O pecado causou uma ruptura, uma separação. Mas Deus, no seu infinito amor, bondade e misericórdia, providenciou e preparou um plano que estava oculto. Mas no tempo da plenitude dos tempos, esse mistério que esteve oculto foi revelado, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do eterno. Por isso que quando Jesus nasce, ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Mas Jesus veio não só para nos salvar, mas para nos resgatar de volta para Deus, para nos trazer de volta ao plano original de ser casa, morada do Espírito de Deus. Então, nós estamos aqui diante de uma verdade, porque Jesus está dizendo à sua igreja: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então há uma intenção de Deus de vir e de fazer morada em mim e em você. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, Paulo, falando à igreja, retrata esta verdade, dizendo: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então escute, queridos, nós somos templo do Espírito Santo. E nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor, que é o dono desta casa. E hoje, partindo deste princípio, que Deus tem uma intenção de fazer de você a casa onde Ele mora.
fazer de mim o seu templo, a sua morada. Este texto revela 4 ideias sobre a casa. 4 ideias distintas sobre esta casa. A primeira ideia é a ideia de ordem. Diga assim comigo, ordem. Quando Deus entra na vida de uma pessoa e faz dele a sua morada, a primeira coisa que Deus faz é colocar em ordem a nossa vida. Então, quando Deus entra, quando você pela fé recebe a Jesus como Filho de Deus, você se torna a casa, morada do Espírito. Nós viremos para Ele. Nós viremos para Ele. Pela fé, eu entrego a minha vida a Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador. E por esta fé, eu me torno agora a morada do Espírito de Deus. E a primeira coisa que nós vimos aqui é essa ideia de ordem, mas no sentido de organização. Então eu quero dizer para você, queridos, Deus quer colocar em ordem a sua casa. Você pode dizer isso a 2 pessoas que estão junto de você? Deus quer colocar em ordem a sua casa. Que ordem é esta? A ordem pelo qual o pecado o bagunçou. Porque quando o pecado entrou na nossa vida, a casa ficou bagunçada. A casa ficou destruída. A casa ficou desorganizada. A casa ficou vulnerável. E quando o Espírito de Deus vem sobre nós, a primeira coisa que Ele faz nesta casa é colocar em ordem. É trazer as coisas para o lugar, porque Deus, Ele trabalha na organização. Então, quando eu entendo a casa organizada, quando eu entendo a casa em ordem, é a casa que o Senhor entra, limpa e arruma. Então o que é que Ele quer fazer na minha vida? Entrar, arrumar e limpar. Ele arruma toda a bagunça, Ele limpa todo o pecado e me restaura como casa. Essa é a ideia de Deus. Habitar no homem para organizar o seu espírito, para organizar esta casa destruída pelos efeitos do pecado. É por isso, queridos, que quando nós, e essa experiência ela é intransferível, porque a experiência é pessoal. Somente aqueles que pela fé recebem a Jesus, experimenta esta verdade. É por isso que você na lógica humana não entende, mas ficamos como que irreconhecíveis. Porque quando o Espírito entra na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de uma criança, a primeira coisa que Ele faz é colocar em ordem todas as coisas. Ele limpa, Ele arruma. Sabe por quê, queridos? Eu falava aqui. Anjos e demônios lutam pelo nosso corpo. Deus para preencher a nossa vida com o seu Espírito. E o diabo para encher a nossa casa com os seus demônios e os seus anjos caídos. Jesus fala isso muito claramente no livro de Mateus, capítulo 12. Preste atenção, porque Jesus diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. O que é que ele faz? Ele diz assim: voltarei para minha casa donde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então
vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então não se engane. Você pode ser uma casa habitada por demônios, mas você pode ser uma casa habitada pelo Espírito de Deus. Uma coisa é certa: os demônios procuram casa. Eles são espíritos que vivem atormentados. Por isso que, enquanto na condição de escravos do pecado, nós éramos moradas. Nós éramos esses tipos de morada. E quando entregamos a nossa vida a Jesus, o seu sangue nos liberta e nos purifica de todo o pecado. A primeira coisa, depois que você toma essa decisão, o Espírito de Deus vem sobre a tua vida, ele entra em você e sela você, para que exatamente esses demônios que foram expulsos não voltem. Não retornem para a casa que ele foi expulso. Você está entendendo isto? Então, veja que a condição do diabo sempre é perturbar a nossa vida e fazer com que eu e você ande como ovelha desgarrada longe de Deus. Mas quando uma pessoa entende a verdade, porque a verdade te libertará, e você dá um passo de fé na direção da cruz, Cristo redime você do pecado e livra você das amarras de Satanás. E esta casa agora, ela não fica vazia, porque se ficar vazia, se torna morada de demônios. Por isso que nós somos revestidos e cheios do Espírito de Deus, que quando entra nesta casa, a primeira coisa que ele faz é ordenar, é organizar a bagunça deixada pelo pecado. Então, quando o Espírito de Deus, quando o Senhor, quando a sua palavra, o seu Espírito, a sua presença enche esta casa, habita este corpo, ele entra, limpa e arruma. E é por isso que Jesus fala, Mateus 12, 44, por isso diz: voltarei para minha casa onde saí, tendo voltado, a encontra vazia, arrumada e ornamentada. A segunda ideia de casa, a primeira é a ideia de uma casa organizada. E eu quero dizer, queridos, eu não sei como você chegou hoje aqui, mas Deus quer colocar a tua casa em ordem. Deus quer colocar o teu coração em ordem. A segunda ideia é a ideia da continuidade. Porque o Espírito de Deus, ele não só organiza, limpa, mas ele quer ser morada contínua. Continuar a estar presente, porque existe uma diferença. Você pode ter Jesus morando em você apenas como um visitante. E você sabe que quando você recebe uma visita na sua casa, a visita tem dia e tem hora marcada para chegar e para sair. Ainda que esse hóspede ou visitante que esteja na sua casa passe com você alguns dias, semanas ou até meses. Mas um visitante que você recebe na sua casa, um hóspede, é diferente de um membro. Por exemplo, as pessoas que estão ali naquela casa são moradores permanentes. Você entende o sentido do que eu quero falar? É diferente de você receber um visitante. O visitante chega, mas vai embora. E eu quero dizer que muitas pessoas às vezes querem fazer um contrato com Jesus desta forma. Jesus, eu quero apenas a tua visita, mas eu não quero que você faça morada na minha vida. Eu não quero que você arrume as coisas do jeito que você deve arrumar. Eu não quero que você limpe
a sujeira que está na minha vida, porque eu amo muitas vezes ainda o pecado e eu não estou disposto a abrir mão desses prazeres. Então, Jesus, vamos fazer assim. Você entra na minha casa apenas como uma visita, uma breve visita, mas eu não quero compromisso com o Senhor. Eu quero apenas passar uma tarde, eu quero apenas passar algumas horas de culto, porque eu gosto dos louvores, eu gosto da palavra, eu me sinto bem, Jesus, na tua presença, mas eu não quero um compromisso contigo. Eu não quero que o Senhor faça em mim morada. Seja apenas um visitante. Venha nas minhas horas mais convenientes, venha nos meus momentos mais difíceis, resolva apenas parte do meu problema e tchau, Jesus, até a próxima visita. Mas o texto que nós lemos, há uma intencionalidade de Deus, porque Deus é intencional conosco. Quando Ele diz que Ele nos ama de maneira intencional. Ele não nos vê na lente dos nossos pecados. Quando Ele nos ama de verdade para valer. Então Ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos para Ele, e faremos nele morada. Viremos para Ele, e faremos nele morada. A ideia de continuidade é que a presença do Espírito de Deus na minha vida e na sua vida esteja como que fluindo. Porque a ideia não é só organizar por um período, mas é ir fluindo, e conduzindo, e organizando, e restaurando. Sabe por quê, queridos? Porque a luz do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso significa dizer que a obra que o Senhor começou na tua casa, na tua vida, Ele há de completá-la até o dia da volta do Senhor Jesus. Então, como casa, o Senhor não só ordena e organiza, porque diferentemente dos demônios, o Espírito de Deus só entra em lugar limpo e organizado. Por isso que antes dele habitar, ele organiza, ele limpa, ele perdoa, ele cura. Porque no seu ato de fé, ao entregar sua vida para Jesus, o sangue de Jesus te justifica automaticamente, imediatamente. Os teus pecados são perdoados, o Espírito de Deus entra. E quando o Espírito de Deus entra, as trevas têm que sair, porque luz e trevas não habitam a mesma casa. Não habita a mesma casa. Então, queridos, Filipenses capítulo 1, verso 6. Paulo dizendo à igreja: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não é? A nossa querida bispa Sônia já diz isso. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que creio, sim, Ele é fiel, fiel.
antes viverei todo o bem do Senhor, aqui na terra e no céu. Aleluia! Então diga assim comigo: eu sou casa. Arrumada, organizada. Aleluia, queridos. Jesus quer morar em nós, fazer de você a sua casa, mas não apenas para arrumar, mas para fluir através de você, para fluir. Enquanto caminhamos com Ele, Ele vai organizando, Ele vai aprimorando, Ele vai aperfeiçoando, Ele vai colocando, Ele vai fazendo as reformas necessárias. Ele vai tirando os rebocos, Ele vai pintando, fazendo, recalchutando tudo. Ele vai aprimorando esta casa, porque esta é a ideia de continuidade. Ele não quer ser apenas um visitante. Ele não quer ter você apenas em pequenas e poucas horas de culto. Ele quer andar com você, dormir com você, acordar com você, tomar as decisões juntos com você, fazer escolhas com você. Você entende isso? A ideia de continuidade. Mas a terceira ideia de casa que nós aprendemos nesse texto não é só de ordem, de continuidade, mas é de sustentabilidade, porque a casa que Deus habita é sustentada por Ele. Você é sustentado pelo Senhor. Você pode dizer isso a 3 pessoas? Sabe o que isso quer dizer? Vocês lembram lá daquela parábola que Jesus contou sobre os fundamentos, sobre o homem que construiu a casa na areia e a casa na rocha? E que quando veio os ventos, as chuvas, aquela coisa toda, a casa que tinha sido edificada na areia sucumbiu e veio de água abaixo. Mas a casa que tinha sido construída na rocha permaneceu, foi sustentada por causa do fundamento. Então, essa é a ideia. Veja, é interessante isso, porque sustentabilidade é nesse sentido de continuar a ser casa. Continuar a ser casa, não perecer, durar. Ah, queridos, tem pessoas que hoje é casa, amanhã não é mais nada, porque deixou de ser, porque não teve raiz suficiente. A casa que Deus habita, Ele ordena, mas Ele quer continuar fazendo esta obra, porque é uma casa que Ele quer sustentar, Ele quer continuar, que você seja esta casa sustentada por Ele, para que você não pereça, para que você dure até a volta do Senhor Jesus. Sabe, no texto que nós lemos, Jesus advertindo sobre a estratégia de Satanás para querer entrar nesta casa, é exatamente o que li e vou ler novamente em Mateus 12:43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, procurando casa. Porém não encontra. Então volta e leva consigo mais 7 espíritos piores do que ele. E o estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro.
Porque deixou de ser casa de Deus. Deixou de ser casa. O seu estado se torna 7 vezes pior. Antes não tivesse nunca ter sido casa de Deus. Tivesse continuado como casa de demônio. Pelo menos era só um. Agora tem mais 7. Porque é interessante, sabe, irmãos? O diabo, ele gosta de lugar arrumado para entrar e bagunçar. E quando ele faz a bagunça, ele fica ali, ele se acomoda na bagunça, porque ele se alimenta disso. Mas Deus não. O Senhor opera ao contrário. O Senhor entra na bagunça, arruma, e o desejo é que o ambiente permaneça organizado, porque o Espírito de Deus opera na ordem. O Espírito de Deus opera na limpeza. Por isso que o Senhor limpa, perdoa todo o nosso pecado. Não há comunhão da luz com as trevas. Não há comunhão Deus e imundície. Não há comunhão santidade e pecado. Não há comunhão. Então, nós precisamos entender essas verdades. Hebreus capítulo 10, verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Mas sabe, queridos, tem muita gente retrocedendo. Um dia foi casa, hoje é palhoça. Porque retrocedeu. Porque não sustentou o discurso de fé. Porque não sustentou a decisão. Porque não perseverou e deixou de ser casa. Então Jesus está dizendo: eu quero habitar em você para sempre. Você entende isso? Eu quero habitar em você para sempre. Fazer morada é exatamente o desejo de Deus. Eu quero habitar em você para sempre. E é interessante porque Lucas capítulo 9, verso 22, a palavra do Senhor diz: quem tem posto a mão no arado, olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Então, o Senhor não tem prazer quando a nossa alma retrocede. Então, se somos casa, a nossa vida precisa estar em ordem. Se somos casa, o Espírito de Deus tem que estar atuando de forma contínua em mim e em você. Porque quem é casa de Deus reflete a essência do dono. A sua casa física reflete a sua essência. Assim como nós somos casa de Deus, temos que refletir a essência de Deus. É a essência do dono. Diga assim comigo: a essência do dono. O problema é que eu não sei quem é o dono da sua casa, se é anjos ou se demônios. Porque às vezes nós temos aparência de anjo, mas nos comportamos como demônios. Porque a nossa casa está em ruína. A nossa casa precisa de um conserto urgente. E não pode haver incoerência. Se eu sou casa de Deus, eu tenho que refletir a essência do dono, daquele que habita em mim, daquilo que eu carrego dentro de mim. Vocês estão entendendo isso? Então, Paulo reforça um apelo à igreja de Colossos, dizendo em Colossenses 3, verso 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Sabe o que isso significa, queridos? É a quarta ideia de casa para Deus. É a ideia de durabilidade. Durabilidade. Então Deus levantou você, chamou você para que você dure até a volta do Senhor Jesus. Você tem que permanecer até a volta do Senhor Jesus firme, como casa.
como casa da sua habitação. Sabe? E para concluir esta reflexão, queridos, eu me lembro da parábola que Jesus propôs, falando isto, porque se você for ler os evangelhos, a mensagem é uma. Cristo fazendo um apelo: se pela fé você crer, Ele virá e fará em você morada. E quando Ele fizer morada, Ele vai ordenar todas as coisas. Mas não somente isso, Ele vai começar uma obra na sua vida. E esta obra, ela será completa no dia da sua volta, quando Ele vier nos buscar. Mas não somente isso, o Senhor garante que Ele vai sustentar você. Porque a casa que o Senhor sustenta dura para sempre. Porque essa ideia, Deus não quer ser um visitante, Ele quer ser um morador. E um morador permanente, que dure. Que você faça um casamento com Ele. Veja o que Jesus fala: a todos, não há exceção, a todos. Isso implica eu e você, nós. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem. Às vezes a gente está ouvindo e não está compreendendo, mas em nome de Jesus, eu quero repreender toda distração na sua mente. Que o Senhor te dê ouvidos para você ouvir e compreender a palavra de Deus, porque quem traz a revelação é o Espírito de Deus. Mas a todos os que ouvem e não compreendem a palavra de Deus, sabe o que acontece, queridos? Vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração. Eu quero fazer um parêntese aqui. Escute. Existe, as meninas, o pessoal está sempre falando do seminário do mundo espiritual, porque realmente foi muito poderoso. Eu quero trazer uma verdade sobre o mundo espiritual. Veja bem, está vendo esse plenário aqui? Eu acho que foi Júlia que falou, né? A palavra que sai desse altar tem a unção de Deus. Não é quem está pregando, irmãos, é a palavra, porque o poder de Deus está na sua palavra. Não é sobre homens, é sobre o poder de Deus, entenda isso. Quando uma palavra está sendo liberada, é como se flechas estivessem sendo lançadas. Essas flechas, que é a palavra de Deus, ela vai procurar um coração que está aberto, um coração que está acessível. Então essa palavra vai encontrar o que nós chamamos de terra fértil. Mas não se iluda, enquanto esta palavra está sendo ministrada, existem interferências malignas, roubando a revelação, para que esta palavra não encontre em você uma morada e transforme a sua vida. E sabe como é que o diabo opera? Eu vou te dar alguns exemplos. Do nada você começa a ter sono na hora da palavra. Esse sono seu é espiritual, não é normal. O diabo bota um sono em você para você perder a revelação. E aí você começa a conversar, você começa a sair, você começa a se levantar. São as distrações que ocorrem quando a palavra está sendo revelada. Porque o inimigo trabalhando para que você escute e não compreenda, e aquilo que foi lançado seja roubado de você, antes mesmo que essa semente chegue no seu coração e produza o fruto. Sabe como é que o diabo rouba de você a palavra revelada? Quando você se senta nesta cadeira, ao invés de você dizer: Senhor, esta palavra é para mim, fala comigo, você está dizendo: eita, eu queria fulano aqui hoje para ouvir essa ministração. Ó, fulano, isso é para tu, olha, recebe, Deus está falando contigo. Pare com isso no nome de Jesus. Pare com isso agora, em nome de Jesus. Porque a palavra ministrada é para mim, é para você. Então o seu coração tem que estar quebrantado diante da palavra.
E você tem que estar dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, fala comigo. Se eu sou casa, o que é que está em desordem na minha vida? Se eu sou casa, o que é que eu não estou refletindo da tua glória? Se eu sou casa, o que o Senhor quer completar na minha vida como obra tua? Se eu sou casa, vem e habita em mim ricamente. Se eu sou casa, me ensina a ouvir, a obedecer, a guardar e a praticar a tua palavra. É assim que casa se comporta. Então, queridos, mas o maligno arrebata a semente de todo distraído. Diga isso à pessoa que está junto de você. Diga: o maligno arrebata a semente de todo distraído. Vá dar um de pombo leso para você ver. Se distraia para você ver. Você perde a bênção, queridos. Você perde a bênção. Cuidado com as distrações. Aí ele começa dizendo: o que foi semeado no solo rochoso é o que ouve a palavra, recebe naquela euforia. Como é? A gente está cantando aquela música: o inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou. Aí vai todo mundo: agora eu sou de Jesus. Na primeira provação, deixou de ser casa. Deixou de ser casa, irmãos. Deixou de ser casa. E o inferno festejando, celebrando. Porque é aquele que recebe a semente com alegria, mas não tem raiz suficiente, irmãos. Não tem raiz em si mesmo. É crente de pouca duração. Eu fui de um tempo, eu era criança. Aí ainda existe aquelas pilhas Duracell. Mas, minha gente, parece que eu estou vendo. O comercial das pilhas Duracell era um urso de pelúcia que ficava o tempo todinho se remexendo. Não parava, não. Porque a ideia era que a pilha Duracell durava eternamente. Então, os pais só queriam comprar os brinquedinhos eletrônicos com pilha, com a pilha Duracell. Porque a ideia era que a pilha não se acabava. Mas tem crente aqui que está faltando essa pilha Duracell, porque é crente de pouca duração. Ele é hoje, amanhã não é mais. O discurso de fé hoje e amanhã é o discurso da confusão. Da confusão, não sabe nem quem ele é. Entende? Porque não tem duração. Não tem duração. Mas a obra que Deus faz durará para sempre. Eu posso ouvir um amém? Porém, ele diz assim: é pouca duração, começa a vir a perseguição, começa a chegar a angústia, por causa da palavra, por causa do testemunho. Aí essa pessoa se escandaliza. Como é que ele faz? Esse negócio de crente não dá para mim, não. É muito difícil, meu líder. É muito difícil, meu pastor. Ele fica escandalizado com a perseguição. Aí ele diz: o que fora semeado no espinho é o que ouve a palavra, mas está aqui na igreja preocupado com a venda de amanhã. Está aqui na igreja preocupado com os negócios, quantos contratos, quantos clientes, a meta que tem que bater. É a fascinação das riquezas, irmãos, sufocam a semente. São os cuidados com as coisas do mundo. O que é que a gente vai comer? O que é que a gente vai beber? Como é que a gente vai pagar as contas? Aí, esses cuidados. O coração que começa a sair do propósito, começa a buscar essas coisas. Aí, a terra fica infrutífera e a semente morre. Nem antes de produzir, ela não dá o fruto, ela não consegue dar fruto. Porque a terra não tem substância, não tem substrato. Morre ali mesmo, morre rapidinho. Porque fica preocupado. Então não tem tempo para vir para a igreja, não tem tempo para ir para a célula. Trabalha que nem um bicho, está já virando lobisomem. Não tira férias, não descansa, não respeita o dia do Senhor. Aí só quer trabalhar. Porque tem gente que pensa que está na terra só para pagar conta e comprar pão. E Jesus diz: não só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca do meu Pai. Mas a que foi semeada em boa terra é o que ouve a palavra, compreende a palavra, a este frutifica, produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Veja bem, essa métrica não se refere a números. Essa métrica é uma analogia que Jesus fez falando sobre o crescimento espiritual. Então, quando nós nos tornamos casa, a ordem, a constância, a sustentabilidade, a durabilidade, faz que você seja comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz ele é bem sucedido, porque a sua confiança está no Senhor, e ele frutifica em todas as estações. Que fruto é esse, queridos? É o fruto do Espírito de Deus na nossa vida. É a mudança do nosso caráter. É a novidade de vida que Paulo pregou e prega a palavra. Esse é o fruto que evidencia que somos casa. É aquele que mentia que passa a falar a verdade. É aquele que roubava e sonegava agora que ele passa a viver em honestidade. É aquele glutão que se converteu e agora consegue fazer o jejum. É aquele fofoqueiro, mexeriqueiro que agora anda em paz com todas as pessoas. É aquele que vivia em briga, em dissessões, em partidarismo e agora ele vive na unidade. É o que era triste e vive alegre porque o fruto do Espírito é alegria. É o que não tinha fé e agora tem fé, porque se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, saia daqui e vá para ali, e ele vai. É aquele que era pavio curto, agora recebeu longanimidade. É o que tem aprendido a ser bom, porque os seus atos de bondade vêm daquele que alimenta a sua casa, que mora na sua casa. Então é a mansidão, é o domínio próprio, aquele que antes não se dominava, vivia entregue aos prazeres da carne. Agora ele diz, não, isso aqui não me pertence mais, eu sou nova criatura. Então, queridos, Cristo começou uma boa obra na sua vida. Filipenses 1:6, vá ficando de pé. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus está trabalhando em mim, Deus está trabalhando em você. Sabe por quê, queridos? Porque Ele quer que você cumpra o seu propósito, o propósito dEle. Ele quer que você manifeste a sua glória por onde você for. Ele quer que você pregue a sua palavra em tempo ou fora de tempo. E Ele quer que você não só pregue, mas que você viva o reflexo da sua própria pregação. A sua maior pregação é o seu estilo e o modo de viver. Você prega bem quando você vive aquilo que prega. Se torna autêntico, se torna verdadeiro, se torna respaldado pela autoridade da própria palavra. Mas eu quero fazer 2 convites hoje. O primeiro convite é para aqueles que entendem que já são casa, mas que está sem força. A casa está desorganizada, a casa está quase ruindo, a casa está quase vazia. Cuidado, queridos, porque o apóstolo sempre ensina aqui que não existe território vazio, não existe território desocupado. Se a casa está vazia, ou ela é morada de demônios,
ou ela é a habitação de Deus. Não existe casa vazia. E você precisa nessa noite fazer uma revisão dos seus valores e uma revisão da sua decisão por Cristo. Se você é casa, habite ricamente Cristo em vós. E se você ouviu esta palavra e entendeu que as aves de rapina não roubou a revelação, e você tem entendido, poxa, eu preciso ser casa. Eu preciso ser casa. É interessante porque Apocalipse, capítulo 3, Jesus diz assim: o Espírito de Deus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, e faremos nele morada. Então, Jesus está do lado de fora, batendo na porta do teu coração, para que você abra a porta. Ele não vai abrir por você, é você que tem que abrir, é você que tem que tomar a primeira decisão, é você que tem que dizer: Senhor, eu quero ser casa. E eu abro hoje a porta do meu coração, e eu te convido para entrar na minha casa, sentar à mesa comigo e fazer em mim morada. Aí eu quero dizer para você que hoje você vai inaugurar um novo tempo na sua vida. Um tempo onde o Senhor vai colocar em ordem esta casa, vai trazer paz à tua mente e ao teu coração. Um tempo em que o Senhor vai permanecer nessa casa, sustentando você, conduzindo você, aprimorando você, para que através de você reflita a sua glória e cumpra o propósito pelo qual Ele criou você. Então, esta palavra é para mim, esta palavra é para você hoje. Você quer ser esta casa? Se você deseja abrir a porta do seu coração, você vai sair do seu lugar como sinal de fé e de uma decisão pública. E eu convido você a vir aqui à frente para orar por você, orar junto com você, a igreja orar com você, te receber como um membro da família de Deus. Enquanto nós louvamos, você pode tomar essa decisão e vir aqui à frente. Como está a sua casa? Eu pergunto a você: como está a sua casa? Como está o seu coração? Como está a sua vida?